Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Muito bom estar aqui com vocês. É a minha segunda vez aqui, vocês acreditam nisso? A primeira vez eu vim visitar aqui com o pastor Caio e o pastor Lira apresentou para a gente. Eu não conhecia ainda o templo, achei ele lindo, mas eu preciso confessar algo para vocês. Ele não estava tão bonito quanto hoje, porque os vitrais realmente são espetaculares. Mas a iluminação mais importante desse templo fantástico está nos bancos. Vocês irradiam uma alegria tão incrível, vocês são pessoas muito preciosas. A gente sabe o quanto vocês amam a Deus, o quanto vocês amam a igreja, e isso faz toda a diferença. Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Eu me chamo Eugênio, filho do Paulo Eugênio, neto do Paulo, bisneto do Eugênio. Família. Casado com a Leteia, que está aqui com a gente nessa manhã, a melhor parte da minha vida, a minha melhor expressão, meus melhores adjetivos são todos ela. Nós temos um filho. Eu sou bisneto de Eugênio, neto de Paulo, filho de Paulo Eugênio, eu me chamo Eugênio e, obviamente, meu filho se chama Caio. Quando estávamos grávidos, eu e minha esposa, do nosso filho, nosso único filho, nós começamos a pensar, que nome vamos dar a ele? Porque nome é tão importante, é algo que vai marcar tanto o resto da vida dele. E quando nos deparamos com o significado desse nome, fez tanto sentido para a gente. É aquele que traz alegria e é feliz. Puxa, e até hoje é assim. Nosso bebê de 21 anos não mora mais com a gente, está estudando fora, trabalhando fora, fazendo a vida dele. Ainda ontem marcamos de fazer uma videochamada, graças a Deus pela tecnologia. Matamos a saudade, ou aumentamos a saudade dessa maneira, e foi muito bom. E é muito bom ver o quanto Deus tem cuidado e abençoado do nosso filho, mesmo tão distante das nossas asas. Deus continua cuidando dele. Ele está debaixo das asas do Senhor. E assim com os nossos filhos. Você que está com o filho também longe, lembra disso? Você não tem mais o poder de conseguir deixá-lo debaixo das suas asas, mas ele está debaixo das asas do Altíssimo. O Senhor cuida sempre dos nossos filhos. É uma alegria estar aqui com vocês. Querido pastor Jonathan, um irmão maravilhoso, alguém que ama a Deus, ama a igreja, ama as pessoas. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo precioso convite. Também o pastor Lucas, o meu chefe na nossa comissão de candidatos. Uma alegria também estar aqui, conhecendo os demais irmãos e irmãs. Como o pastor Jonathan falou, sou de Curitiba, não tenho sotaque de leite quente, porque faz muito tempo que não vivo lá. Com 1 ano de idade mudamos para o norte do Paraná, Maringá, uma cidade quente como Sorocaba, uma cidade acolhedora também. E desde 2019, Deus me chamou para cuidar da comunicação da nossa denominação, uma igreja centenária. Então a gente precisava tentar adaptar essa linguagem analógica para uma linguagem digital. E desde então estamos trabalhando quanto a isso. E na última Assembleia Geral, que é a reunião de todas as igrejas ao redor do Brasil, aqui em Sorocaba, 2023, houve uma decisão estratégica muito importante. Unificar a editora Pendão Real com o Ministério de Comunicação da IPI, formando então uma agência de comunicação da qual agora eu sou o responsável, trabalho como executivo, e dentre algumas ações que nós estamos iniciando agora, nesse mês de setembro, teremos bons lançamentos, novos livros que serão lançados, livros clássicos lançados, porém, nós temos também essa rica estratégia chamada Tudo se faz novo. A gente vai conversar um pouco sobre isso na meditação, mas eu quero incentivar você logo após o culto, participar com a gente da escola dominical, para a gente poder entender um pouco mais desse projeto e permitir que seu coração seja inflamado poderosamente pela presença do Espírito em tudo aquilo que Ele fará em nossas vidas. Não quero que você acesse www.vidaecaminho.com.br, ok? Vocês conhecem o poder do não? Não é a primeira palavra que a gente aprende o significado, quando a gente é criança. E criança tem aquele espírito curioso, espírito desbravador. Então, quando a criança vai fazer alguma coisa errada, ela não entende o significado de não, mas ela entende o som. Ela entende o poder. Não. Não chama a nossa atenção. Então, evite usar a palavra não quando você quer que a pessoa faça o contrário. Por exemplo, não pense em um elefante roxo com bolinhas amarelas. O não, ele tem exatamente o efeito contrário.
E é engraçado como na nossa comunicação nós temos essa habilidade de reproduzir aquilo que não deu certo e achamos que deu certo. Muitos de nós fomos corrigidos os nossos maus comportamentos através de surras físicas, humilhações emocionais na frente de outras pessoas, na frente de conhecidos ou de estranhos, e achamos que isso é o normal. Agora, não é porque você cresceu apanhando que precisa sair batendo em todo mundo. Seja nas redes sociais, seja bater boca, seja bater fisicamente. Jesus nos ensinou isso de maneira muito preciosa. Ele conseguia mudar o comportamento das pessoas sem precisar agredi-las, sem precisar ofendê-las. E esse é um grande desafio que nós temos no nosso mundo hoje. Como falarmos que tudo se faz novo na vida das pessoas se o que estamos falando é exatamente o contrário? Porque se tem uma coisa que o nosso mundo está bem acostumado, é a más notícias. Algumas más notícias que assolam os nossos dias. Agora em setembro vem a maior onda de calor do ano. Em pleno inverno, teremos a maior onda de calor. Isso é uma má notícia. Outra má notícia. O Atlético Paranaense, o meu time de coração, foi jogar contra o Vasco em São Januário e colocaram o adesivo do Coritiba. Onde já se viu? Onde já se viu isso? Mas todos nós ouvimos más notícias no dia a dia. Uma enfermidade que nos assola, uma situação delicada na família, o risco de perder um emprego. Todos nós estamos solapsados por tantas más notícias. E aí vem um bando de gente que diz que crê em Deus e vai apresentar as boas notícias para um mundo cheio de más notícias. A boa notícia que a gente foi ensinado a dar é a seguinte: você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Era para ser uma boa notícia. Só que, de novo, a ênfase está no não. Muitas pessoas frequentam igrejas não porque creem em Jesus, mas porque querem fugir do inferno. Elas não querem estar com Cristo porque o céu é incrível, o céu é maravilhoso. Elas querem fugir do inferno. É quase uma corrupção espiritual que acontece em nossos dias. Por isso, a gente se assusta tanto de ouvir as notícias acerca da moralidade no nosso país, acerca dos mandos e desmandos da corrupção, porque apesar de sermos 30% da população brasileira, vocês já pensaram nisso? 30% da população brasileira é evangélica, mas nunca foi tão alto o índice de imoralidade, o índice de corrupção. Nos anos 80 eu pensava que seria diferente. Se tivéssemos muito mais evangélicos no país, o país entraria num movimento interessante de santidade. Mas eu entendi que muitas vezes a gente quer conduzir as coisas na força, quer conduzir as coisas de acordo com a nossa vontade. A gente esquece do que diz a palavra do Senhor em Zacarias 3:10. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Quantos aqui gostam de praia? Levantem a mão. Ah, tem gente que gosta de praia. Vocês já viram essa imagem? E essa é uma ilustração que eu vou usar para a gente ler em seguida o texto, para meditarmos no texto. Imagine aquela cena, uma praia gostosa, um clima maravilhoso como esse, areia branca, água quentinha, assim como as praias de Santa Catarina. São as melhores praias do Paraná, estão em Santa Catarina. A gente amava em São Francisco do Sul todo ano. Agora imagine aquela cena, o banhista despreocupado, está lá aproveitando o momento, e quanto menos percebe, ele vai sendo arrastado mar adentro. Existe um guarda-vidas ali perto, na beira da praia, mas ele precisa olhar todos os que estão ali. E de repente esse banhista percebe, ele não sabe nadar, e ele percebe que não dá mais pé. E ele se percebe perdido. E ele se percebe em perigo. E ele se percebe em risco de morte. Então ele se desespera. E ele sabe que tem um guarda-vidas à beira da praia que pode salvá-lo. Então ele decide, com toda a fé do coração dele, que ele quer ser salvo por aquele guarda-vidas. Então ele recupera as últimas forças que lhe restam, sem saber nadar aos trancos e barrancos. Ele atravessa essa água, vai até em direção ao guarda-vidas, fala ao guarda-vidas: olha,
Eu estou morrendo afogado lá, e eu escolho, e eu decido ser salvo por você. Então você, por favor, vai lá me salvar. E ele volta estabanadamente ao mar para ser salvo pelo guarda-vidas. Vocês já viram uma cena dessas? Nunca viram? E por que a gente ensina isso para as pessoas? Ninguém consegue salvar a si mesmo. É Deus, na sua bondade, que percebe a situação de cada um de nós e vai em sua maneira sobrenatural. O vento sopra onde quer, ninguém consegue contê-lo, e Ele atua de maneira salvadora. Há um pecado, meus irmãos, que nós vamos prestar contas a Deus como igreja evangélica brasileira, porque nós estamos exigindo de pessoas que ainda não foram salvas que elas tenham postura de gente santa. Nós estamos nos omitindo de fazer aquilo que foi belíssimamente apresentado aqui, um movimento missional, um movimento missionário. Em vez de conduzirmos as pessoas a Cristo, nós estamos dizendo assim para elas: vocês são pecadoras, vocês estão erradas, vocês serão punidas. Nós estamos despejando sobre elas más notícias. Por outro lado, eu entendo a dor, o peso, a aflição que há no coração de cada um de nós. A preocupação sobre que mundo os nossos filhos vão crescer, que mundo os nossos netos vão se desenvolver. Em um mundo tão fragmentado, um mundo tão diluído, um mundo tão líquido, que futuro tem para os nossos filhos? E a gente acha que dizendo, não pense em um elefante roxo com bolinhas vermelhas, a gente vai resolver o problema. Preste bem atenção. A única forma do nosso mundo ser transformado, do nosso país ser transformado, não é termos políticos, empresários, músicos, artistas evangélicos. Essa não é a solução, nunca foi. A única diferença é quando encontrarmos pessoas, homens e mulheres verdadeiramente transformados pelo poder do Evangelho. É isso que transforma um país. É isso que transforma. A história dos avivamentos relata isso. Grandes pregadores anunciavam a mensagem salvadora da cruz, e os seus países começaram a ser transformados. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tito. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Teremos misericórdia, vamos lá, um pouquinho mais. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Olha que bênção, está até projetado para a gente também. Vamos ler juntos, quero convidar a igreja a ler junto conosco o texto que está aqui projetado. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às práticas de boas obras. Palavra do Senhor. Nós vamos voltar aos versículos, porque é costumeiro, a gente está com tanta informação na cabeça que às vezes a gente esquece o que acabou de ler. Então mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Paulo estava conversando com Tito. Tito era um jovem.
que era responsável em coordenar algumas comunidades de cristãos ali na região. E Paulo tinha muito claro com o que ele havia aprendido dos outros apóstolos, também aprendido com Jesus, que a vida, ela é conduzida por dois tipos de comportamento muito claros e muito evidentes. Nossa relação com Deus e nossa relação com o outro. Aliás, esse é um dos significados mais interessantes sobre cruz. E eu quero pedir licença, peço que você não se sinta ofendido com o sinal que eu vou fazer, é apenas para ilustrar didaticamente a nossa compreensão. Paulo diz em 2 Coríntios que em Cristo Deus estava reconciliando o mundo consigo. E o que significa isso? Em Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo. E uma vez que eu estou em paz com Deus, eu estou em paz comigo e eu estou em paz com o outro. Esse é o significado da cruz. As nossas relações são transformadas. Eu não me sinto mais culpado diante de Deus, porque em Cristo eu entendo que apesar de eu não valer nada, em Cristo eu valho muita coisa. E quando eu entendo, e essa relação minha com Deus ela é transformada de medo, de pavor, então tudo que eu faço é para deixar o coração de Deus mais feliz, para Ele não me punir. E quando eu entendo que não há mais esse tipo de relação, mas a minha relação é uma outra, uma relação de gratidão, tudo que eu faço é movido por gratidão. Tudo que eu faço é movido em alegria por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu não participo mais de um culto porque é obrigação. Eu participo de um culto porque é uma alegria estar junto com gente que tem experimentado a mesma coisa que eu tenho experimentado. Mas também as minhas relações mudam. Porque se eu fui perdoado por Deus em Cristo, mesmo eu não merecendo, quem sou eu para achar que eu posso não perdoar ninguém? Porque o único lugar onde não cabe perdão, onde tem gente que não quer perdoar de jeito nenhum, é inferno. Céu é lugar de gente perdoada. Céu é lugar de gente que experimentou a graça, sim, de ser machucado, mas a graça muito mais abundante ainda de ser restaurado. E é engraçado como muitas vezes as nossas relações humanas, elas sofrem dessa falta de compreensão do que significa estar em paz com Deus. Talvez uma das coisas mais belas e ao mesmo tempo mais difíceis da nossa história sejam relações humanas. Todos nós queremos ser felizes. Se eu perguntasse assim, quem sonha em viver uma vida triste e miserável? 100% das pessoas aqui não levantariam suas mãos. Todos nós queremos ter ao nosso lado alguém que seja nosso companheiro de caminhada, companheiro de vida, que a gente sonhe junto, que a gente tenha objetivos em comum, que a gente tenha filhos, que os nossos filhos cresçam num ambiente saudável, num ambiente de tranquilidade, onde os nossos filhos saiam, mas sempre que retornam para casa, retornam porque querem estar em casa, porque a relação está harmoniosa. Mas o problema é que a gente foi ensinado a ser evangélico e não cristão. E há uma diferença muito grande entre você ser evangélico e você ser cristão. Porque o evangélico ele enfatiza a todo momento que o ser humano precisa fazer as coisas. Você precisa orar, você precisa dar o dízimo, você precisa ir à igreja, você precisa se santificar. E onde entra Deus nessa história? Porque se você é responsável por tudo na sua vida, você não precisa de Deus, você precisa de Papai Noel. Porque a história de Papai Noel é o seguinte: se você for um bom menino, uma boa menina, durante o ano, ao final do ano o que acontece? Você é recompensado. E essa é a ideia infantilizada que muitos de nós temos. Se eu viver uma vida certa, se eu fizer tudo certinho, se eu não errar, se eu não pecar, ao final da minha vida Deus vai me recompensar com o céu. Agora, se você chegar ao céu por mérito seu, então você é o Jesus da sua vida. Isso se chama idolatria. Por isso que Paulo coloca de uma maneira tão didática essas questões aqui para Tito. Versículo 11, vamos novamente voltar ao versículo 11, Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. O coração de Deus é um coração missionário. O coração de Deus é um coração que anseia, sim, transformar a sociedade brasileira, mas não por força e nem por violência, pelo Espírito dele. A graça de Deus se manifestou, e a graça é a expressão mais cara do Evangelho.
Porque apesar da salvação ser pela graça, isso significa o quê? Não depende do meu empenho, não depende do quão bom eu seja, não é por mérito, meritocracia não funciona no céu. É por graça. Mesmo sendo por graça, teve um preço a ser pago. E Jesus pagou esse preço por mim e por você. Ele foi em nossa direção enquanto estávamos ali afogando no meio da água. Porque foi bondade dele vir até nós. Agora, preste atenção no versículo 12. Qual é a função da graça nesse nosso mundo caído? Versículo 12 diz assim: ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Eu contei para vocês, sou bisneto, neto, filho. Eu sou a 4ª geração de presbiteriano independente. Cresci em escola dominical. Aprendi as histórias bíblicas desde a infância. Textos bíblicos aprendi a decorar desde que eu era pequeno. E apesar de ter sido criado na igreja, uma das coisas mais terríveis que isso gerou no meu coração, porque o meu coração é pecaminoso, como de todos nós, foi que eu aprendi a me tornar um excelente fariseu. E eu só me dei conta disso com 18 anos de idade. Na minha adolescência, adolescentes geralmente se rebelam de formas tão criativas, né? Saem de casa, deixam o cabelo crescer, fazem tatuagem, usam roupas muito extravagantes. A minha revolta foi outra. Eu me tornei um fariseu de primeira classe. E fariseu, você sabe, foi um dos grandes grupos que Jesus teve vários embates, porque os fariseus, o próprio nome fariseu é um nome interessante. Esse significado de fariseu, aquele que se considera melhor do que os outros. Olha que interessante. E não é exatamente isso que a igreja evangélica muitas vezes faz. Olha para os ditos pecadores e diz: vocês são piores do que nós. Esse é um pecado que nós vamos prestar contas a Deus. Mas qual que era o meu pecado nessa minha história? Justamente por eu saber tudo da Bíblia, por eu saber vários versículos e me empenhava em viver uma vida regrada. Imagina um adolescente fazendo jejum, um adolescente se dedicando mesmo a Deus. Era uma mistura de sinceridade do meu coração, mas também muitas vezes embebido numa religiosidade perversa. Eu afastava pessoas próximas a mim, de mim e de Deus. Minha irmã caçula teve essa experiência de ter uma adolescência mais diferente do que alguém que foi criado numa igreja. E a todo momento eu ficava acusando ela: você é pecadora, você vai para o inferno, Deus não ama você, olha o que você tem feito. Férias, segundo ano do ensino médio, férias de meio de ano, foi uma coisa sobrenatural, porque é isso que Deus faz. Eu acordei no meu primeiro dia de férias com vontade de ler a Bíblia. Óbvio, gostava de ler a Bíblia, gostava de decorar versículos bíblicos. Mas foi a primeira vez que eu li a Bíblia de uma maneira não baseada na minha capacidade de leitura. Comecei a ler os evangelhos novamente. Tinha ganhado a Bíblia viva dos meus pais. E comecei a ler os evangelhos. E quando eu comecei a ler sobre as conversas de Jesus com os fariseus, é como se eu me enxergasse naqueles fariseus. E quando eu comecei a compreender, apesar da minha insistência em tentar ser santo, que eu estava me afastando de Deus e afastando as pessoas de mim e dele, aquilo me trouxe um senso de pecaminosidade tão grande, que a única palavra que eu pude dizer para Deus naquele momento foi: me perdoe. O Senhor sabe que eu tentei fazer de bom grado. Da mesma forma que Saulo. E graças a Deus, mesmo eu não merecendo, Deus me perdoou. E Deus transformou o meu coração. E Deus mudou a minha maneira de enxergar os ditos pecadores. Porque quando eu comecei a ler o que Jesus fazia com aqueles que eram considerados pecadores, eu em momento nenhum eu via Jesus criticando eles. Jesus dizendo: você vai para o inferno. Pelo contrário, Jesus
acolhia-os. Jesus ouvia o coração deles. E por causa desse amor que nos constrange, como diz Paulo, é que